Hebreus 13:8, lê comigo e fala Jesus Cristo. Mas fala com mais fé para Jesus. Fala Jesus Cristo. É o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Esse versículo, irmão, ouça bem. De todas as formas que você lê esse versículo, ele está no tempo presente. Jesus Cristo, é o mesmo. Tempo presente. Ele fala ontem, e hoje, e eternamente. Isso é o tempo presente de Deus. Pastor, por que você fala isso? Quando nós falamos em altar, ouça isso. É impossível você falar do altar sem a pessoa de Jesus. Não tem como, irmãos, viver o altar de Deus sem a pessoa de Jesus. Porque Ele é o Cordeiro que vai sobre o altar. Se você tirar Jesus do altar, não sobra nada. Pastor, por que você está falando isso? Ouça, quando Deus criou o gênero humano, Deus o dotou social e espiritual. Ninguém, ouça, ninguém vive sozinho nesse mundo. Todos nós precisamos de uma companhia. Pastor, meu casamento não deu certo, logo arruma outro. Mas não deu certo esse outro, logo arruma outro. E talvez se durante a vida inteira ficar procurando, vai morrer procurando outro. Mas não vive sozinho. Quando você olha os andarilhos na rua, nas pontes, nas praças, eles nunca estão sozinhos. Quando eles não encontram uma companhia, eles têm um cachorrinho. Pode ver. O cara está deitado numa casinha de papelão, em cima de um saco de lixo, mas ele tem um cachorrinho do lado. Sabe, Deus nos dotou com um ser social. Pastor, mas eu queria tanto viver sozinho. Irmão, esquece, você não vai viver sozinho. Ou vai ter um cachorrinho, ou vai ter um periquito, ou vai ter um papagaio, ou alguma coisa vai ter dentro de casa. Sozinho, não fica. Amém? E Deus nos dotou, além de sociais, Deus nos dotou espirituais. Se você ler 1 Tessalonicenses 5:23, quando o Senhor fala para santificar a vida irrepreensível até a vinda do Senhor, para a vinda de Jesus, ouça isso, Ele manda nós santificar espírito, alma e corpo. Pastor, mas por que você está falando? O que isso tem a ver com o altar? Veja bem, o Espírito que Deus colocou no nosso coração, Ele conhece e sabe a grandeza do nosso Deus. Por isso que quando a pessoa, ela desvia a fé, não estou falando de crente desviado. Quando eu leio Romanos 12:3, a Bíblia fala que Deus dotou-nos, Deus nos deu uma medida de fé para cada pessoa. Cada pessoa já nasce com fé, porque Deus deu. E quando essa fé não é canalizada de acordo com a palavra, quando essas famílias não têm a instrução da palavra de Deus, e leva os seus habitantes, as suas pessoas da casa, a adorar outras coisas sem ser o Deus da Bíblia, eles levam a sua fé num lugar errado. Ribeirão Preto tem muito pouco que eu vou falar, mas quando você sai de Ribeirão, vai em Cajuru, você vai em Serrana, você vai em Mococa, então nem se fala. Você encontra, você está naquela região lá, você sabe. Você está andando na rua, tem muitas casas construídas, casas antigas, na beira da rua. E essas casas, você olha dentro do alpendre delas, tem o que lá dentro? Tem um altarzinho. Tem um negócio lá que ele chama de santo.
ou está na sala. Ouça isso, irmão. Por que isso, pastor? Há uma grande necessidade de uma vida de altar com Deus. É uma grande necessidade. Pastor, mas eu sou da religião tal, eu vim não sei da onde, eu vim da macumba, eu vim não sei da onde, mas o sujeito tem em casa um altar, ou é do Senhor, ou é do mundo. Porque o Senhor nos dotou de espírito humano, e o nosso espírito sabe quem é Deus, e é Ele que nos move. Quando uma pessoa entra na casa de Deus, irmãos, a importância de você insistir com uma pessoa para que ela ouça a palavra de Deus, nem que for uma vez na vida. Quando as apresentações dentro da igreja, quando a igreja move as crianças, quando faz ciclo de oração, é um coral, é alguma coisa, e vai ter uma apresentação dentro da igreja, o familiar crente deve convidar o não crente. Olha, vai ter uma apresentação de criança na igreja, vai ter um coral que as irmãs estão preparando, vai ter uma festa na igreja, por favor, eu preciso que você vá comigo, mas ora antes. Então, quando esse familiar vem para a casa do Senhor, dizendo assim, não quero ser crente, não tem problema, você não precisa ser crente, mas você só vai hoje comigo. Isso é estratégico. E a Bíblia fala, irmãos, em João 16:8, quando o Consolador vier, quando Ele vier, Ele convencerá o pecador da justiça, do pecado e do juízo. O sujeito não quer ser crente, mas quando ele põe o pé na casa do Senhor, existe uma igreja consagrada ao Espírito Santo, e o Espírito Santo que move esse ambiente. Quando o sujeito põe o pé ali, o Espírito Santo vai e toca no coração dele. Aí ele fala, rapaz, eu sou pecador, eu preciso desse negócio que esse povo tem, eu quero isso para a minha vida. Irmãos, no final, quando faz o apelo, essa pessoa vem e se entrega a Jesus. Então eu quero dizer para você, se esforce, irmão, se esforça, para que os seus familiares e seus amigos tenham acesso a esse lugar, e ouçam a palavra, para que o Espírito Santo, nós fazemos a nossa parte, mas Ele faz a dele com excelência. Sabe por que você está aqui? Porque Ele fez a parte dele com excelência na sua vida. E você pode falar que é crente hoje. Pastor, mas está ruim, mas está bom. Você está salvo, meu irmão. Você está livre do inferno. Você está caminhando para Nova Jerusalém. E eu te garanto, por pior que esteja hoje, está muito melhor do que quando você iniciou na fé. Amém? Pastor, graças a Deus, eu estou mais perto de Jesus hoje. Agora, quando nós olhamos, irmãos, eu quero falar sobre os 4 aspectos do altar. 4 aspectos. Então eu quero que você entenda uma coisa, nós precisamos não de um altar de parede, mas nós precisamos de um lugar de encontro com Deus. É o lugar em que Deus vai falar aonde? No nosso espírito. O altar é importante, mas nós somos altar vivo. E quando nós olhamos no livro de Gênesis, se você for olhar, for caminhar olhando para Gênesis, nós vamos encontrar em Gênesis 4:4, o nosso querido leu, Abel oferecendo as primícias das suas ovelhas ao Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor recebeu aquilo foi uma espécie de altar. Deus, quando Adão é expulso do paraíso, a Bíblia fala então que o Senhor, Ele tinha que criar um meio para que pudesse restaurar essa comunhão de volta. Querido, eu quero te falar uma coisa, altar, diga comigo, altar. Traz, restaura a comunhão com o nosso Deus. Ouça uma coisa, quem tem vida de altar,
tem comunhão com Deus. O altar é muito importante para nós. E a Bíblia fala então que daqui para frente, você vai encontrar agora, irmãos, veja bem, uma geração que não deu importância ao altar. Uma geração que não deu importância ao altar. A Bíblia fala então em Gênesis capítulo 8, versículo 20. A Bíblia fala que de Gênesis 4:4 a Gênesis 8:20, caminha-se uma geração vivendo segundo os seus próprios propósitos. Você só encontra falando que Abel ofereceu as primícias ao Senhor e ele recebeu. Aí continua dizendo que o povo andava segundo a sua vontade, a ponto de Deus falar o quê? Vou destruir esse povo. E a Bíblia fala então que Deus levanta um homem, Noé, um homem justo diante do Senhor. Amém, amado? Mas até então, de Abel a Noé, você não vê a palavra altar. Não vê. Você vê, a Bíblia fala de um homem justo e de um homem que entregou as primícias ao Senhor e ele recebeu. Então, o que a gente imagina? Uma geração sem altar morre. Bem, amado? Uma geração inteira morreu. E a Bíblia fala então que o Senhor manda o dilúvio, 40 dias, água de dia e de noite. Pastor, o que isso tem a ver com o altar? Quando Deus dá uma ordem para Noé, Noé leva para dentro da arca a sua família. E ele fica os 40 dias e 40 noites dentro da arca. E a chuva, e a Bíblia fala que Deus eliminou toda a geração na face da terra. Você acha que morreu pouca gente, irmão? Não. Na face da terra. Se fosse hoje, seria 8 bilhões de pessoas mortas, porque elas não tinham altar. Você acha que é importante o altar? Quando você lê o livro de Levítico, não vou falar sobre esse livro, você encontra a palavra altar 77 vezes. Será que altar é importante para Deus, irmão? Ou para nós? 77 vezes, eu contei umas 5, 6 vezes para ver. Altar, Deus fala, é um lugar, é uma fusão, é um encontro com o Senhor. Mas eu acho lindo que em Gênesis 8:20, se você estiver olhando, passando aqui os irmãos, a Bíblia fala que quando a terra, eu acho que engraçado, no Gênesis 7:24, a Bíblia fala que depois que a água parou, olha só, parou a chuva, eles ficaram 5 meses, 150 dias, eles ficaram dentro da arca, porque a água não tinha sido drenada. Você conta 5 meses, que são 150 dias, mais 40, são 6 meses e 10 dias, mais 3 meses, irmãos, de 31 dias, são 6 meses e 13 dias. Eles ficaram dentro da arca. Mas a primeira coisa que Noé fez, quando ele sai da arca, olha só o que ele fala, no Gênesis 8:20. Se você quiser ir lá agora, nós vamos dar uma olhadinha. Irmãos, é coisa tremenda isso daqui, irmãos. Você vai amar, você vai querer falar, Deus, eu quero ser esse altar vivo. Olha, 8:20. Olha só o que ele fala, irmãos. E edificou um altar ao Senhor, e tomou todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Baixou as águas, acabou o dilúvio, baixou as águas, ficou 150 dias dentro da arca, não tinha para onde ir, porque a água estava drenando ainda. Mas a primeira coisa que Noé faz, quando ele sai da arca, vou levantar um altar ao Senhor.
Mas é altar de mão limpa? Não. Ele oferece um sacrifício sobre o altar. Ouça uma coisa, não existe altar sem sacrifício. Amém, amado? Então, quando Noé levanta um altar ao Senhor, ele consagra aquele lugar. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero de volta a comunhão. Restaura essa comunhão, porque a geração passada morreu. Amém, amado? Então agora ele dá início à jornada dele, e se desencadeia agora gerações de homens e mulheres de altar. Quando nós olhamos aqui, irmão, Gênesis 12, pode ir lá no Gênesis 12, 7. A Bíblia fala que Deus levanta então outro homem de altar, Abraão. E apareceu o Senhor a Abraão, no versículo 7, 12, 7, disse: a tua semente darei esta terra, e edificou um altar ao Senhor para que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a tua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, diz a Bíblia, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Tremendo, irmão. Abraão chega numa terra, irmãos, a primeira coisa que ele faz, levanta um altar ao Deus que havia aparecido para ele. E não era só isso. A Bíblia fala que agora ele invocou. A palavra invocar significa trazer para dentro de ti. O homem levanta um altar ao Senhor e diz: Senhor, agora entra dentro de mim. Rapaz, isso é demais, irmão. Isso é muito forte. Ele traz Deus dentro dele, irmãos. Geração de altar. E Deus fica feliz com isso. Quem foi Abraão, irmão? Patriarca da fé. Um homem que desbravadou a fé para nós. E se hoje nós temos fé, porque homens foram desafiados, mas não deixaram o altar. Isso é Jesus Cristo ontem. Oh, maravilha! Aleluia! Oh, maravilha, meu Deus! Querido, segue-se essa geração. Isaac, Gênesis 26, 24, olha só. Depois nós vamos dar uma aliviada aí, mas eu quero que você entenda bem isso, irmão. Você vai apaixonar no altar com o Senhor. Oh, maravilha! Glória ao teu nome. Olha só no 24 e 25, Gênesis 26, 24 e 25. E apareceu-lhe o Senhor, como apareceu para Abraão, irmão. Naquela mesma noite, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então, ali, edificou ali o que? Um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a tua tenda, e os seus servos de Isaac, e os servos de Isaac, cavaram ali um poço. O que Isaac fez, irmãos? O mesmo que o seu pai. Amém? Então o Senhor apareceu. O que Abraão tinha feito? Havia invocado o Senhor. O que Isaac fez? Invocou o Senhor, levantou um altar. E o Senhor disse: assim como que eu fui com seu pai, eu vou ser com você também. Olha que coisa linda, irmão. Altar não é importante, pastor? É muito importante, você vai entender esse negócio. Mas a Bíblia não termina aí, irmão. Ele continua dizendo agora. Tem mais um personagem, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Meu Deus, é lindo demais. Gênesis 33, vamos lá. Eu gosto que você vê na Bíblia, viu? Porque não fui eu que escrevi isso aqui, tá? O Senhor que escreveu, e é bom você ler. Se você tiver dúvida, pode falar com ele que ele vai esclarecer. Gênesis 33, 18. Olha aqui que o nosso Deus fala. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que estava na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro.
O que ele fez em seguida, irmãos? E levantou ali um altar e chamou-lhes o Deus de Israel. Mas o que é isso? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Altar, existe preço. Jacó comprou uma terra, irmão. Não deve ter pago barato. Ele comprou uma terra somente para fazer um altar. E chamou aquele lugar o altar do Deus de Israel. Isso é Jesus ontem. Todo altar eles ofereciam algo. Todo altar, irmãos, oferecia um sacrifício. Por quê, pastor? Lembra da ovelhinha de Abel, irmão? Quando ele entrega, sob o altar tinha uma ovelha que simbolizava a pessoa de Jesus Cristo. Sob o altar, essa ovelha era cortado o pescoço. Sob o altar, o sangue dessa ovelha corria. E depois que a ovelha estava morta, ouça isso, irmãos, é que eles colocavam fogo no altar. Nós vamos entender isso mais um pouquinho. Então, você entendeu, irmãos, que o altar, ele traz comunhão com Deus. Tem gente que passa uma vida inteira dentro da igreja, não é pessoa de altar e quer que Deus abençoe ele, irmão. Deus só tem compromisso com homens e mulheres de altar. Sabe o que Deus fala? Eu sou contigo. Invoca o Senhor, eu sou contigo. Eu não tenho tempo suficiente para discorrer tudo isso daqui. Mas, irmãos, depois você vai ler o Gênesis, vai ler Êxodo, você vai ver que coisa linda. Pastor, o que mais que o altar faz? Nos dá vitória sobre as guerras espirituais. Diga, pastor, altar. Bem forte, irmão. Pastor. Altar. Traz de volta. Ou restaura a comunhão com o nosso Deus. Agora também altar, querido, nos dá vitória sobre guerras espirituais. Olha só como que a Bíblia fala para nós. 1 Reis 18. Quero compartilhar com você. Um homem chamado Elias. Se eu ler 1 Reis 18, versículo 30. E se eu ler bem rápido com você, você vai acompanhar. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegará a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar. Olha só, irmão. E nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei-vos os 4 cântaros, derramais sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. Fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Quem tinha levantado o altar no passado? Abraão, Isaque e Jacó. Amém, amado? Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele estava orando, irmão. Olha só. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça o que tu és o Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para nós. Então caiu fogo do Senhor. O que aconteceu, irmão? Fogo do Senhor caiu. Acabou de orar, irmão. Tem crente que ora 30 anos dentro da igreja. Pastor, eu estou orando para receber uma bencinha. Meu irmão, está longe do altar. Está muito longe. Porque ele acabou de reparar o altar. Adicionou até água. Consertou as pedras. Oh, Deus de Abraão. Apelou para quem já tinha feito altar.
que aconteceu? Deus respondeu com fogo. E o Senhor consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lembra? Altar traz temor ao povo, irmão. Irmão, gente de altar, quando ele abre a boca, Deus responde com fogo. Significa Deus dá resposta. Elias estava numa batalha com 450 profetas de Baal. Eu costumo dizer que uma pessoa só, em Deus, ela é maioria. Ai, pastor, ora por mim, eu não aguento mais. Misericórdia, irmão. Não aguento isso não. Elias falou o seguinte, tem que trabalhar. Ele viu que o altar daquelas pessoas estavam quebrado. Ouça, se você quer entrar numa batalha espiritual e ter vitória sobre pessoas não convertidas na tua família, quer que Deus mude a tua história, conserta o altar, irmão. Põe a vida em ordem. Tem gente que quer entrar numa batalha com Deus, nem dizimista é. Quando fala em oração, vai até no banheiro. Quer orar não. Quando fala fazer uma visita para alguém, mas eu não posso. O serviço está em primeiro lugar, a família está em primeiro lugar, os seus lazeres estão em primeiro lugar. Meu Deus, ainda quer ir para o céu uma coisa dessa? Eu não quero ficar perto de uma pessoa dessa lá no céu, porque a raiva me deixa nervoso. Amado Elias viu, amado, olha, eu preciso vencer. Querido, eu não sei, talvez você não está lutando contra os 450 profetas de Baal, mas de repente você está lutando contra uma situação que você vem arrastando há anos. Pastor, faz anos que eu estou com um trem entalado na minha garganta. Eu peço a Deus, as coisas não acontecem. Aliás, já estou até descrendo das coisas. Querido, conserta o altar. Além de consertar, colocou água. Sabe o que significa água, irmão? João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra. Vida de acordo com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, viver uma guerra espiritual. Pastor, mas eu não gosto de batalha espiritual. Rindo ou chorando, você está nela. Ah, mas eu não fico cutucando o negócio lá, meu irmão. Você aceitou Jesus? O diabo não gosta muito de você. Ele não te ama. Você tomou o lugar dele. Amém, amado? Aquele dia que você aceitou Jesus, amado, você acabou de falar, eu estou do outro lado, capeta. Agora não mexe mais comigo. Amém, amado? Colossenses 1,13 fala que a Bíblia fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do teu amor. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmão? Você é a maioria. Você não está sozinho. Você tem milhares e milhares de anjos a teu serviço. Eu só preciso, meu Deus, consertar o meu altar. E Deus fala assim, e tudo mais Ele vai fazer. Então guarda isso, irmãos. O segundo aspecto, amado, que nós encontramos no altar é vitória nas batalhas espirituais. Irmão, um dia um irmão falou para mim assim, pastor, a gente não pode estar mexendo muito com o diabo, né? Eu falei, meu irmão, misericórdia, irmão. Está com medo dele? Tiago 4,7 fala assim, olha, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ué, o dia que eu tiver que fugir dele, eu posso rasgar a Bíblia e falar, não, me leva para o inferno, nem para o céu eu quero ir, vou passar vergonha no céu. Não, irmão. Olha, se sujeita a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Ser submisso à palavra. Ser obediente à palavra. Hebreus 13:7, ele fala assim, ó, se sujeita a seus pastores.
13:17, se sujeita a seus pastores, se sujeita a seus líderes, porque eles velam de vós, é como aqueles que terão que prestar conta no dia do juízo. Tem gente, amado, que qualquer coisa que fala, que o líder fala, está tudo bicudinho. Misericórdia, o diabo já vem com o chicotão e dobra nas costas do sujeito, arrebenta. Vlap, vlap. Pastor, está tudo dando errado. Ah, está falando igual Cebolinha, está elado, pastor, está elado mesmo. Sabe por quê? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você não tem que correr dele não, irmão. Quando você chegar num lugar, quem tem que sair é ele. Quando Jesus passava numa estradinha, qualquer lugar, quando os demoniados olhavam para Jesus, já batia a cabecinha assim, ó, mestre, para a esquerda ou para a direita? Eles não podiam ir na frente. Agora a gente vê crente, às vezes a pessoa está dentro da igreja, vai fazer uma visita na casa de alguém, o sujeito dá uma tossida de ver, o cara já está correndo. Não tenha medo, altar em evidência é altar de vitória. Amém, querido? Glória a Deus. O terceiro aspecto do altar é o altar da vida de Deus em nós. Pastor, aonde está isso, irmão? Presta atenção. Quando Jesus foi crucificado na cruz, a Bíblia fala que ele estava na cruz, o altar dele fez isso aqui, ó. Quando ele levantou na cruz, ele disse, tetelestai. Pai, tudo está consumado. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo? Pai, tem tudo para dar certo agora, só depende deles. Então, à medida que uma pessoa decide aceitar o sacrifício de Jesus, reconhecê-lo como o sacrifício vivo do Senhor sobre o altar, veja bem, a vida de Deus entre nós. Pastor, que dia que isso aconteceu? Você vai ver aqui. Sabe aquele dia que você levantou a mão? Ouça, se há alguém aqui que ainda não decidiu, não é só levantar a mão, é ter vida com Deus. Eu conheço muita gente que estava na igreja há muitos anos, tinha levantado a mão, mas um dia Deus deu uma palavra, irmãos, e nós ministramos aquela palavra. E quando nós fizemos um apelo, aquele crente que fazia anos que estava dentro da igreja, falou assim, pastor, hoje eu decidi caminhar com Jesus. Sabe por quê, irmão? João 12, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, diga, deu-lhe poder, olha só, de se tornarem feitos filhos de Deus. Hoje nós temos uma credencial celestial, escrita assim, ó, Filho de Deus. Não está pronto, está em gestação. Uma criança normal é 9 meses, mas tem crente que se bobear, ele fica 90 anos em gestação. Que cabeça dura, não decide, está com um pé num barco, outro pé no outro. Um dia é Jesus, outro dia é Genésio. Isso vai viver 90 anos. Até amolecer o cérebro, para ver se decide caminhar verdadeiramente com Cristo, irmão. Porque na sua morte, nós recebemos vida. Na sua morte, irmão, Ele foi levantado como um altar da vida para nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você fica feliz de ter a vida de Jesus com você? De verdade, irmão. Porque tem gente que não fica feliz, não. Pastor, agora eu não posso fazer o que eu queria fazer. Pode, irmão, vai fazer o que você quer fazer. Eu costumo dizer o seguinte, nesse mundo, você ainda manda. Nesse mundo, você faz o que você quer. Só que só tem uma coisa. Quando você fechar os olhos, o Senhor faz o que Ele quer. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Não vai, irmão, vai assistir Faustão.
Já quero ver Gugu liberado. Vai ver, irmão. Vai ver. Sabe o que a Bíblia fala em Lucas? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Que pensa que você tem para oferecer para ele? Tem gente, amado, ele anda tão angustiado em questão de partir sem o Senhor, que ele já nem dorme mais com os dois olhos fechados. Dorme assim, ó. Um dorme, depois de umas 3 horas, muda. Porque o medo dele é fechar e não acordar, ou acordar em lugar errado. Então Jesus é o nosso altar vivo, e Ele deu da vida dele para nós. Ele assumiu o nosso lugar, para nós assumir o lugar dele. Amém, amado? Esse é o altar da vida. Então veja bem, a nossa carne vai reclamar, mas o Espírito que está em nós sabe a direção que temos que tomar. Portanto, amado, eu quero ler com você aqui, amado, em Mateus. Vou ler Mateus 27. O que aconteceu quando o altar foi levantado? Os impedimentos caíram. Amém? Está dando para entender, igreja? Ei, irmão, você vai ver daqui a pouco. Tem até dó. Mateus 27. Ai, vai ser um tal de rasgar o altar aí que eu quero ver só. Mateus 27, querido, 51. Olha que lindo que a palavra de Deus fala. Acharam aí? Depois que Jesus é crucificado, depois que Jesus ele diz, eu sou o altar vivo agora, eu estou dando a minha vida pela vida deles agora, eu estou trocando. Meu Deus, olha o que acontece no mundo espiritual. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se o sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Altar é importante, irmão? Diga comigo, altar. Traz ressurreição. Meu irmão, altar traz ressurreição. Se há algo morto na tua vida, quando você decidir levantar o altar ao Senhor, Ele vai dizer, vou ressuscitar o ministério dele, eu vou ressuscitar o casamento dele, eu vou ressuscitar a vida dele, eu vou ressuscitar a alegria dele, eu vou ressuscitar as amizades dele, eu vou ressuscitar a comunhão dele. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Agora, por causa do sacrifício do altar de Jesus, temos acesso ao trono de Deus. Ninguém pode nos impedir, a não ser nós mesmos. Ninguém. Quando você decidir caminhar pelo altar de Jesus, Deus vai te dar uma grande vitória. Amém? Agora nós vamos falar do altar da adoração. Amém, querido? Quem são os adoradores? João 4, 24, a Bíblia fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abre aí em Romanos capítulo 12, glória a Deus. Diga comunhão, vitória na batalha espiritual, a vida de Deus em nós, mas a adoração. Por que isso? Jesus Cristo ontem, nós vimos que foi levantado o altar. Jesus Cristo hoje não é o dia de hoje. Jesus Cristo hoje é o tempo do Senhor para trazer a vida de Deus para nós. O hoje para Deus é o tempo presente, 24 horas. Esse é o hoje de Deus. Pode ver. Irmão, você já aceitou Jesus? Não. Quer entregar a tua vida a Jesus? Olha o hoje acontecendo. Eu entrego minha vida a Jesus. Quantas pessoas mundanas lá fora. E você leva a palavra, quer entregar a tua vida a Jesus? Eu quero. É o hoje acontecendo. É o milagre acontecendo. É a salvação acontecendo. É o hoje de Deus na vida da raça humana. Nunca esqueça disso, irmão.
Agora vamos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha que Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora, apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, isso é o aspecto da adoração. Quero que você entenda bem isso. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, o cenário de Roma era um cenário triste. Havia uma perseguição na vida dos crentes de morte. Muitos eram encarcerados e mortos no cárcere. Muitos eram separados das suas famílias, ouça isso. Os crentes saíam para a rua com medo. Vamos supor que está marcado esse culto amanhã às 9 da manhã. E de repente, você vê nos noticiários que há uma trincheira, bala saindo para tudo quanto é canto aqui. Você vem para o culto? Não, pastor, não nada, está tendo tiro para tudo quanto é lado. Ah, irmão, você já está salvo, não tem problema, pode vir. Nós tínhamos uma igreja no Avelino Palma, o pastor pregou lá muitas vezes. E um dia lá tinha as gangues, e eles cruzavam a Avelino assim, dando tiro mesmo. Eu cansei de ver muitos jovens tombar na minha frente, nenhum nem dois, vários, tombarem mortos, menino novo. E um dia um dos chefes da gangue mandou alguém me avisar: diga ao pastor para não abrir a igreja, porque vai ter o tiroteio e esse confronto vai ser bem em frente à igreja. E a irmãzinha falou assim: pastor, o senhor vai fazer culto? Falei: irmã, qual que é o teu problema do culto e a gangue? Não, porque eles vão dar tiro. Falei: irmã, você já está salvo, você não tem certeza da tua salvação, não? Não, eu estou salva, pastor, mas também não é assim. Eu falei: irmã, nós vamos levantar as portas e vamos ter o culto. Eu só vi um silêncio do outro lado. Fizemos o culto, não teve tiroteio e Deus operou uma bênção naquela noite. Então eu quero dizer para você que o cenário de Roma, irmão, era triste. Muitos dos irmãos eram pendurados na cruz e eles jogavam óleo neles e acendiam eles vivos. Eram tochas humanas. Muito. Agora você imagina, irmãos, você sai daqui do bairro e vê cruz e mais cruz iluminando essa rua aí. Poste ainda tudo bem, mas irmãos? Então eles tinham muito medo. Aí Paulo, então, quando fala com eles agora, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: olha o que Jesus fez por nós. Olha a compaixão, o preço que Jesus pagou, o Filho do Deus vivo pagou, para que nós tivéssemos a vida dele. Ele roga-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus. O que Paulo estava querendo dizer? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. O que ia sobre o altar? E um sacrifício. Paulo estava dizendo o seguinte: irmãos, agora vocês vão apresentar os seus corpos como um sacrifício vivo. E quem vai agora morrer sobre o altar não é mais o cordeiro, agora é vocês. Quando o altar era levantado, colocava-se o cordeiro, passava o cutelo no pescoço, derramava o sangue. Era uma representatividade do sacrifício de Jesus. Ouça. Agora ele está dizendo: igreja, você é o sacrifício. Quando você decide caminhar com Jesus, irmãos, você está decidindo agora morrer no altar por causa da compaixão do Senhor.
Amém, amado? Não vai ninguém se matar não, você vai entender aqui. Então, quando eu decido levar uma vida de santificação, quando uma pessoa decide ser separado para agradar o coração de Deus, ele precisa morrer agora no altar. Quando você lê 1 Coríntios 3,16, Paulo fala assim, ó, vocês são o templo do Espírito Santo. E eu entendo, irmão, que dentro do templo tem um altar. Dentro de você tem um altar. E Deus está dizendo, ativa esse altar agora. Eu preciso ativar esse altar, porque se eu sou templo, dentro do templo tem o altar, e eu ativo esse altar quando eu decido falar, Senhor, mortifica tudo aquilo que não é da tua vontade que está na minha vida. Quantas pessoas carregam dentro de si mágoa há anos? Hebreus 12,15, ele fala que a raiz de amargura, ela fere a pessoa e fere quem está à sua volta. Tem gente que tem falta de perdão há anos. Você já viu gente falar para o outro assim, ó, vamos fazer uma festinha? Vamos, nossa, vai ser uma beleza. Quem vai? Fulano, ciclano, Quem vai? Fulano, vai não? Vou não. Ó, falta de perdão. O que tem que acontecer com esse coração? Tem que morrer aonde? No altar, irmão. Se humilhar. Tem gente, amado, que o pastor pode falar de dízimo e oferta, estufar a pessoa, o pescoço dessa grossura, que ele fala assim, não estou sentindo nada. Não sente nada, irmão, nada, mas ele quer ar-condicionado, ele quer cadeira, ele quer microfone, ele quer iluminação, ele quer uma cesta básica no final do mês, quer ajudar o outro. Espera aí, da onde vem isso? E se o meu coração está endurecido, irmão, se você ler Atos capítulo 5, quando fala de Safira e Ananias, que quando Pedro faz um apelo para a igreja, que era para vender o que tinha e depositar aos pés dos apóstolos, Safira e Ananias fizeram um joguinho, ó, nós vamos vender, mas nós vamos dar metade e falar que é isso. Quando Ananias chega lá perto, Pedro fala, Ananias, por que você deixou Satanás contaminar teu coração? Ouça, amado, quando uma pessoa endurece a mão e não é generoso para com a obra de Deus, foi Deus que deu, você não ganhou não, foi Deus que te deu. Satanás contaminou aquele coração. E a Bíblia fala que Ananias morreu na hora. Quando Safira veio toda feliz, balançando a sainha, ó. O que foi, Pedro? O que foi, Pedro? Ô Safira, tá vendo esses homens aí, ó? Por que você entrou em acordo com o teu marido aí, para poder só entregar metade? Você mentiu contra o Espírito Santo. Hã? A Bíblia fala, os mesmos homens que enterrou teu marido, vai te enterrar você também. Pum, morreu. Então veja bem, a infidelidade a Deus traz morte. Por isso que eu preciso no meu coração ser generoso. Eu preciso no meu coração falar, Senhor, ó, o seguinte aí, ó, eu nem sei o que tem aqui dentro, tá? Nem sei, mas toma aí para o Senhor, vou para o gasofilácio. Porque Deus, irmão, Filipenses 4,19, ele fala que Deus, segundo as suas riquezas, ó, suprirá em glória todas as nossas necessidades. Se eu der 1.000 para o Senhor e a minha necessidade for 5.000, por causa da minha fidelidade, Ele me dá os 5.000. Mas se eu endurecer, se no meu altar eu tenho um coração rígido, irmão, tem que quebrar isso. Como é que se quebra isso? Sendo fiel ao Senhor. Uma vez nós tínhamos uma irmã na igreja e faltou a professora da escolinha. Eu disse para ela, irmã, olha, hoje eu não tenho outra pessoa, tem que ser você. Eu o quê, pastor? Vai para a escolinha cuidar das crianças. Sabe o que ela falou para mim? Pastor, eu odeio criança. Eu falei, eu não tenho outra pessoa, vai ter que ser você.
Bom, se o senhor ouvir alguns grunhidos, gritos, alguém chegar arrebentado, é porque eu estou cuidando. Irmã, vai, o Espírito Santo vai operar na tua vida, você vai amar essas crianças. Vou te falar para você, depois daquela noite, foi a melhor professora que eu tive dentro da igreja. Ela odiava a criança, passou a amar a criança. O ministério dela era aquele. Então eu quero dizer para você, quando a Bíblia fala, rogo, pois irmão, que você apresente o seu corpo em sacrifício, tem que morrer no altar, irmãos, todas as nossas vontades. Tem que morrer no altar tudo aquilo que vai denegrir a pessoa de Deus na nossa vida. Tem que morrer no altar. Quantos casamentos, amado, a esposa, se deixar ela bate no marido todo dia. A mulher é pequenininha, rapaz, mas é um gigante para bater no homem. É. E a Bíblia fala o seguinte, irmão, 1 Coríntios 11:3, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Há uma cadeia de autoridade. Quantos homens, amado, veja bem, ele não assume a sua casa, frouxo igual uma corda. Aquilo a criança faz a arte, ele fala, vai falar com a sua mãe, olha a mãe, hein? Meu Deus do céu, eu arranco até os cabelos dessa criança. A mulher fala, bem, tem que pagar as contas. Que conta? Não estou sabendo de conta. Ué, miserável, você não come todo mês, não? Não faz despesa, não paga água, não paga luz, não paga nada? Casou para quê, amado? Ainda deita na cama, dorme igual um miserável, não faz nada? Então, ouça, amado, marido, pelo amor de Deus, se o teu altar em relação à sua casa está quebrado, precisa consertar hoje. Se a esposa, amado, está com o altar quebrado, falou, pastor, eu vou ser sujeito a essa coisinha aí, só me dá trampo. Minha linda, joelho no chão. Deus vai mover o céu e a terra, mas vai mudar o seu marido. Mas esse tempo dessa mudança, veja bem, tem que ser vida de altar. Vai jejuar, vai orar. Pastor, eu não suporto os meus filhos. Por que teve eles? Não tivesse, amado. Se tem, eu vou te falar uma notícia. Eu não sei quem tem filho pequenininho aqui, mas os seus filhos, como nós, filhos dos nossos pais, vamos viver eternamente. Jesus Cristo hoje, ontem, hoje e eternamente. Por quê, pastor? Porque na adoração, adoração não é só palavras, irmão. Adoração é atitude. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenta o teu corpo como sacrifício. Todo dia eu tenho que apresentar o meu corpo a Deus, para morrer um pouquinho. Tem domingo que você não quer vir para a igreja. Tua vontade é ir para o shopping, para a piscina. Nossa, pastor, estou precisando ir para o shopping, andar no meio do mato, ver bicho, alguma coisa. Nossa, eu não aguento mais, pastor. O ano inteirinho estou na igreja, estou cansado. Sabe o que está faltando? Altar. Vida de altar. Porque pessoas de altar traz Deus para dentro de si. E quando Deus entra dentro de nós, Ele traz novidade sobre nossa vida. O culto se torna um ambiente agradável. Olha aqui que ele fala, irmão. Mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Paulo, em 1 Coríntios 2,16, ele fala assim, mas nós temos a mente de Cristo. Será que Cristo cansou da igreja? Será que Cristo falou assim, eu estou cansado do céu, nossa, só céu, quero ficar na terra um pouco, olha o que é isso? Eu falo que vai ter crente quando chegar lá no céu, pastor, vai ter uma surpresa muito grande. Quando ele entrar no céu, tudo lindo, maravilhoso, quando ele entrar lá dentro, ele vai falar assim, nossa, que hora começa o culto aqui? Aqui, moço, aqui não, já começou, faz mais de 4.000 anos. O senhor que está atrasado. Mas que hora que termina? Não, o culto aqui não termina. Mas e a porta de trás? Agora ela não abre mais. Você entrou no céu, vai ter que ficar.
Você imagina um sujeito que não aguenta ficar 2 horas dentro da igreja, agora vai ficar eternamente na glória. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, o céu começa aqui. Se eu não tenho um coração de altar na minha igreja, eu não vou ter um coração suficiente para aguentar ficar no céu. Por isso que Paulo fala, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenta o teu corpo, irmão. O que está te incomodando? É o vizinho? É o parente? Apresenta o teu corpo. 1 Coríntios, ele fala 5:10. Olha só, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, para receber tudo que foi feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O meu corpo tem que glorificar o nome do Senhor. Eu não preciso pôr uma roupa para que as pessoas olhem no meu corpo e me desejam. Tem muitas mulheres por aí. Irmão, quando você vai no shopping é brabo, hein? É brabo. Dependendo do cristão que for andar no shopping, ele vai ter que andar olhando assim, ó. Para cima. Glória a Deus. Quem está falando, irmão? Ah, peraí, irmão, vou abaixar um pouquinho. Ah, paz, Senhor. Porque se ele começar a olhar rasante, ele vai pecar. Porque agora tem um tal de micro short sem perna, que você não vê mais nada. Apocalipse 21:8, ele fala quanto aos fornicários. Ó, quanto aos incrédulos, quanto ao tímido. Fornicário é pessoa que deixa o seu corpo ser desejado por uma outra pessoa. Tem gente que põe na cabeça que agora é a atração, é a estrela. Mas está na igreja. Nossa, quando eu chegar naquela igreja, ó, você quer ver como é que vai ser? Ó, todo mundo vai falar, uau! Para, irmão. Isso vai virar pó. E fica horas e horas na frente do espelho. Amém, é bom dar uma arrumadinha. Não precisa deixar o trem despencar desse jeito. Mas também não é o excedente, não é o principal. E vai e mexe e fala, agora, você é a desejada das nações. Que isso? Que isso? Apocalipse 21:8 fala, irmãos, a parte dessas pessoas é no lago que arde com fogo e enxofre. Vai levar uma sapecada daquela. Sabe por quê? Porque não se comportou direito, usou o corpo. Em vez desse corpo ser um altar para trazer pessoas para o Senhor, foi o quê? O desvio da vida das pessoas. Briguento, não concorda com nada. Tem muitos casamentos que o problema dele é falta de altar. Não ora junto, não lê Bíblia junto. Ainda quando fala, vamos para a igreja, mas de novo, mas já teve culto domingo. Que dia que é hoje? Hoje é domingo. Tem que ir para a igreja de novo. Não sei se lá, pastor, acontece isso, mas em alguns lugares acontece, irmão. Nossa, mas já teve domingo, porque o pastor não pode ficar uns 15 dias? Não, Imagina, pastor Gladson, num corpo desse, longe de mim, Senhor, misericórdia. E Paulo está dizendo, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O meu altar tem que me trazer o benefício da bondade de Deus, do agradável de Deus e da perfeição de Deus na minha vida. Vida de altar na adoração. Por quê, pastor? Nós não somos adoradores da igreja hoje? A igreja o Senhor está procurando adoradores. Aonde que esse adorador vai permanecer? Eternamente. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Irmão, nós vamos adorar o Senhor na eternidade, só que a eternidade começa aqui, com a vida de altar. Pastor, como que eu faço? Eu vou só te falar uma coisa. Cada um de nós conhece na nossa vida a área que nos tira do altar. Cada um de nós. Pastor, eu tenho aquele namorado meu, aquilo é fogo puro, mas o miserável te manda para o inferno. Sai fora. Pastor, eu tenho um serviço, eu ganho muito dinheiro. Irmão, dinheiro também pega fogo. Vai queimar. Pastor, eu tenho uma tristeza na alma. Põe no altar. Põe no altar, irmão. Deixa Deus pôr alegria no teu coração. Pastor, sabe, eu chego na minha casa, parece que eu entro de um túmulo. É uma coisa estranha, irmão. Repreende, isso é demônio. Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Irmão, você tem autoridade.
Ué, vida de altar com medo do diabo. Vida do altar está sempre deprimido. Ai, cuidado. Vida de altar, amado. Uma tristeza que parece 100 quilômetros que aquele tenta na vida da pessoa. Vida de altar tem medo de tudo. Ah, nossa, estão olhando para mim, estão olhando para mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você sabe como que está a sua vida. Vamos ficar em pé, irmãos.